Ló, Sodoma e Gomorra. Quando a esperança resiste ao juízo. Há milhares de anos, em uma região fértil e misteriosa do crescente fértil, entre o Mar Morto e as terras de Canaã, vivia um homem chamado Ló. Ele era sobrinho de Abraão, o grande patriarca a quem Deus prometera descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Ló crescera ao lado do tio, aprendendo sobre fé, obediência e as promessas de Deus, que guiava seus passos por terras desconhecidas. O caminho da escolha. A vida de Ló começa a mudar quando, junto de Abraão, deixa Harã rumo à terra prometida. Ambos prosperaram sob a bênção divina e seus rebanhos se multiplicaram tanto que a terra já não comportava os dois juntos. Os pastores de Ló e de Abraão entravam em conflito e Abraão, com humildade, propôs: escolha para onde quer ir e eu irei para o outro lado. Ló, olhando para as campinas do Jordão, viu terras verdes e fartas, semelhantes ao jardim do Éden ou às riquezas do Egito. Movido pelo desejo de prosperidade, escolheu as terras próximas às cidades de Sodoma e Gomorra, enquanto Abraão permaneceu em Canaã. Naquele tempo, Sodoma e Gomorra eram cidades prósperas, localizadas provavelmente onde hoje está o extremo sul do Mar Morto. Arqueólogos e estudiosos sugerem que essas cidades faziam parte de uma rota comercial importante, enriquecendo-se com o comércio de sal, betume e outros produtos valiosos. Mas apesar da riqueza, a decadência moral era profunda. A hospitalidade, valor sagrado no Oriente Médio, havia sido esquecida. A injustiça, a arrogância e a opressão dos mais frágeis dominavam o cotidiano. Sodoma e Gomorra, o peso da injustiça. A fama de Sodoma e Gomorra corria por toda a região. O profeta Ezequiel, séculos depois, descreveria o pecado de Sodoma como orgulho, fartura de pão, preguiça e indiferença ao pobre e ao necessitado. A tradição judaica também fala da crueldade dos habitantes, que criavam leis para desencorajar a caridade e puniam quem ajudasse estrangeiros ou pobres. Ló, mesmo vivendo entre eles, buscava manter sua integridade. Ele era respeitado, sentava-se à porta da cidade como um ancião, mas sua alma se angustiava com o que via. A cada dia, o contraste entre sua fé e o ambiente ao redor se tornava mais evidente. O clamor chega ao céu. O clamor da injustiça de Sodoma e Gomorra subiu até Deus. A Bíblia diz que o Senhor ouviu o grito dos oprimidos e decidiu agir. Ele falou a Abraão através do envio de 2 anjos que apareceram a Abraão e revelaram o plano de Deus. O clamor contra Sodoma e Gomorra é tão grande e seus pecados são tão graves que o Senhor agirá para responder aos clamores dos injustiçados. Abraão, conhecendo o coração misericordioso de Deus, intercedeu pelas cidades. E se houver 50 justos? E se houver apenas 10? Abraão argumentou mostrando que Deus é justo, mas também compassivo. O Senhor prometeu: se houvesse ao menos 10 justos, pouparia toda a cidade. A chegada dos anjos. Ao entardecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló, sentado à porta da cidade, reconheceu que eram enviados de Deus e, seguindo a tradição da hospitalidade, insistiu para que se hospedassem em sua casa. Ele sabia dos perigos que rondavam as ruas à noite. Preparou um banquete, lavou seus pés e os protegeu sob seu teto. Mas antes que pudessem dormir, todos os homens da cidade, jovens e velhos, cercaram a casa de Ló e exigiram que ele entregasse seus hóspedes para serem abusados. Ló, desesperado, tentou proteger os visitantes, oferecendo até mesmo suas filhas para evitar tamanha violência. Um gesto extremo, mas que revela o desespero de quem tenta manter a honra da hospitalidade a qualquer custo. Os anjos intervieram, cegando os agressores e revelando a Ló o verdadeiro motivo de sua visita. Temos ordem para destruir esta cidade. Reúna sua família e fuja, pois o juízo de Deus está para cair sobre Sodoma e Gomorra.
A fuga pela vida. O amanhecer trouxe pressa e tensão. Ló hesitou. Talvez por medo, talvez por apego à vida construída ali. Os anjos, então, literalmente o tomaram pela mão, junto com sua esposa e filhas, e os conduziram para fora da cidade. Fujam por suas vidas, não olhem para trás e não parem em lugar algum da planície. Fujam para as montanhas, para que não sejam destruídos. Não se esqueçam de não olhar para trás de jeito nenhum. Ló pediu permissão para refugiar-se numa pequena cidade próxima, chamada Zoar, e os anjos consentiram. Assim que Ló e sua família chegaram em segurança, o juízo divino se abateu. Fogo e enxofre caíram do céu, consumindo Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, cidades irmãs que, segundo a tradição, compartilhavam da mesma corrupção. A destruição foi tão completa que, até hoje, a região do Mar Morto é marcada por salinas, desolação e paisagens áridas, alimentando lendas e pesquisas arqueológicas sobre a localização das cidades perdidas. No entanto, a esposa de Ló, incapaz de desapegar-se do passado, olhou para trás e imediatamente transformou-se em uma estátua de sal. O novo começo, Ló e suas filhas refugiaram-se nas montanhas, sobrevivendo à destruição, mas marcados para sempre pelo que testemunharam. As filhas, temendo serem as últimas sobreviventes da linhagem, tomaram uma decisão polêmica e, em noites sucessivas, embriagaram o pai para terem filhos dele. Assim nasceram Moabe e Ben-Ami, ancestrais dos Moabitas e Amonitas, povos que mais tarde teriam papel importante na história de Israel. A narrativa de Ló não termina com glória ou riqueza, mas com sobrevivência, aprendizado e esperança. Ele foi poupado não por perfeição, mas porque, mesmo em meio ao caos, escolheu proteger o que era sagrado, a hospitalidade, a justiça, a família e a fé. Lição de vida. A história de Ló, Sodoma e Gomorra é mais do que um relato de destruição. É um chamado à reflexão sobre as escolhas que fazemos, sobre o ambiente em que decidimos viver e sobre o poder da misericórdia. Ela nos lembra que Deus é justo, mas também paciente e que sempre oferece uma saída para aqueles que desejam recomeçar. Ló nos ensina que, mesmo cercados pelo mal, podemos escolher o bem, que mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode nos resgatar. Que olhar para trás, para aquilo que Deus já deixou no passado, pode nos paralisar. E, acima de tudo, que a esperança nunca morre enquanto houver fé e disposição para seguir adiante. Para refletir. A história de Ló e Sodoma e Gomorra é um convite à coragem de mudar, ao desapego do que nos afasta de Deus e à confiança de que, mesmo no vale da destruição, Deus pode abrir um novo caminho. Que possamos aprender com Ló, a buscar refúgio no Senhor, a proteger nossa família e a nunca desistir da esperança, mesmo quando tudo ao redor parece ruir.